Os direitos que a gente tem hoje, eles são um presente ou, sei lá, são resultado de uma jornada bem longa de lutas. Muitas vezes a gente pensa na cidadania como algo garantido, né? Quase como o ar que a gente respira. Mas os materiais que a gente recebeu para nossa análise de hoje, que são focados na preparação para o Enem, eles sugerem uma história, assim, bem diferente. Sugerem uma tensão constante, na verdade. Uma tensão. Como assim? A distância que existe entre o direito que está lindamente escrito no papel, na Constituição, e a realidade de milhões de pessoas na rua. Exatamente essa tensão, e é isso que a gente vai investigar. Nossa missão hoje é mergulhar nesse conceito de cidadania e participação social, usando essas fontes como nosso mapa. A ideia é entender por que essa distância existe, como ela foi construída ao longo da história e, o mais importante, como as pessoas se organizam para diminuir esse abismo. Vamos desvendar o que realmente significa ser cidadão no Brasil hoje. Ok, vamos começar pelo básico, então. A palavra cidadania está por toda parte. Mas se a gente fosse definir, na prática, o que ela é, as fontes falam em direitos e deveres. Parece simples, né? Parece, mas essa simplicidade, ela é um pouco enganosa. No papel, a cidadania no Brasil é uma via de mão dupla. De um lado, você tem um pacote de direitos, civis, como ir e vir, se expressar, políticos, como votar e ser votado, e os sociais, que são cruciais, tipo acesso à saúde, educação, moradia. Do outro lado, os deveres, pagar impostos, respeitar as leis. É tipo um contrato social. Certo. A Constituição de 88, aliás, é chamada de Constituição Cidadã, justamente por ter ampliado enormemente essa lista de direitos sociais. Ok, o contrato está lá. Mas a gente sabe que, para muita gente, várias cláusulas desse contrato simplesmente não são cumpridas. As fontes apontam para essa percepção de que os direitos são algo natural, que sempre teve aí. Mas isso ignora a luta diária de quem não tem o básico, né? Exato. E é aí que a conversa fica interessante. Cidadania não é um selo que você recebe na maternidade e pronto, está resolvido. Para uma parcela enorme da população, é um verbo. É algo que precisa ser exercido, conquistado e defendido todo santo dia. Não é uma condição passiva. O material traz um exemplo que me fez parar para pensar. O filme Sim Sim, de 2025. Ele mostra um grupo de homens num presídio, que é a definição da exclusão social, usando o teatro para se expressar. A princípio, parece só uma atividade, mas a fonte sugere que aquilo é cidadania pura. E é mesmo. O insight aqui é que a cidadania não é só sobre ter direitos, mas sobre a atitude de reivindicar a sua humanidade, a sua voz. Entendi. O teatro ali não é entretenimento, é uma ferramenta para dizer: eu existo, eu penso, eu sinto e eu tenho algo a dizer sobre a minha condição. Mesmo quando a sociedade fez de tudo para te silenciar. É a cidadania como um ato de teimosia, sabe? De resistência. É a busca por dignidade no lugar onde ela foi sistematicamente negada. Essa ideia de cidadania como um ato, como algo que precisa ser conquistado diariamente, me faz pensar. Se é assim hoje, imagino que ela não nasceu pronta e inclusiva, certo? Qual é a história por trás desse conceito? Boa pergunta, porque a história é exatamente o oposto de inclusiva. O que é fascinante é olhar para a origem disso. A gente aprende na escola sobre a Grécia Antiga, o berço da democracia. Espere um pouco. Então, na Grécia, que a gente tem essa imagem super idealizada, a grande maioria das pessoas que moravam lá não podia participar de nada. Isso bagunça completamente a imagem que a gente tem. Bagunça mesmo. A democracia ateniense era, na verdade, um clube muito, mas muito exclusivo. Para ser cidadão, você tinha que ser homem, livre, nascido em Atenas e filho de pais atenienses. Nossa. Mulheres, estrangeiros e a imensa população de pessoas escravizadas estavam completamente fora. Eles eram a mão de obra que sustentava a cidade, mas não tinham voz nenhuma nas decisões. A cidadania nasceu como um privilégio, não um direito universal. Um privilégio de pouquíssimos. E quando essa chave começou a virar?
A virada conceitual acontece séculos depois, com a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Ali surgem os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, a ideia de que o poder vem do povo. Isso cria a base para o que a gente entende como cidadania moderna. É, claro. Mas, de novo, a prática foi muito diferente da teoria. Imagino que a igualdade não valia para todo mundo. De jeito nenhum. O material de estudo que a gente está usando é muito claro nisso. A universalidade desses direitos era uma ficção. As mulheres continuaram sem poder votar por mais de um século. Pessoas negras escravizadas foram mantidas nessa condição por quase mais 100 anos. Entendi. Indígenas, as classes trabalhadoras mais pobres, pessoas com deficiência, a população LGBTQIA+, Todos esses grupos foram sistematicamente deixados de fora. cada direito que esses grupos têm hoje não foi um presente do Estado, foi arrancado na marra com muita luta, organização e mobilização. E essa conexão histórica é fundamental, né? Entender que a luta de hoje tem raízes muito profundas. Totalmente. E é exatamente esse tipo de pensamento crítico que o Enem espera. A prova não vai te perguntar a data da Revolução Francesa, mas vai te dar um problema atual, como a questão da moradia digna ou o acesso à saúde. Certo. E vai esperar que o estudante entenda que isso é parte de uma luta histórica por um direito social que nunca foi plenamente garantido para todos. A história da cidadania no Brasil é a história da luta pela inclusão. Ok, então se os direitos não são dados, eles precisam ser conquistados. E imagino ninguém faz isso sozinho. É aí que o nosso material de análise introduz o papel dos movimentos sociais. Precisamente. Um movimento social nasce dessa percepção de que, sozinho eu não consigo, mas junto com outras pessoas que enfrentam o mesmo problema, talvez a gente tenha uma chance. É a união de vozes que antes eram ignoradas. Essa união gera força política para pressionar o Estado, para colocar um tema na agenda pública e para lutar por mudanças concretas. Quando eu penso em movimentos sociais, a primeira imagem que vem à cabeça é gente na rua, com cartaz, protestando. Mas o material sugere que a coisa é bem mais ampla, né? Vai muito além do protesto. Exatamente. O protesto é a parte mais visível, é o megafone. Mas o trabalho de base, muitas vezes invisível, é tão ou mais importante. Pense na produção de dados. Um relatório bem feito por uma ONG, mostrando com números a dimensão de um problema social, pode ser mais poderoso que uma passeata. Porque desarma o argumento contrário com fatos. Exato. É a munição para a luta. Pense também nas campanhas de conscientização, que buscam mudar a mentalidade das pessoas, ou na articulação política nos bastidores. E o material também fala de formas de participação mais cotidianas, digamos assim, que não são esses grandes movimentos nacionais. Sim, e elas são vitais para a saúde da democracia. São os canais que permitem que a cidadania seja exercida no dia a dia. O Conselho da Escola, onde pais, alunos e funcionários podem decidir sobre o futuro da instituição. O Grêmio Estudantil, que é uma primeira escola de política. A Associação de Moradores do Bairro. Perfeito. A associação de moradores do seu bairro que se junta para cobrar a prefeitura por uma praça mais segura ou por saneamento básico, são espaços de poder. É a cidadania em pequena escala, mas com impacto direto na vida das pessoas. Exato. E é importante entender, como o texto aponta, que esses movimentos não são um bloco único, um pensamento monolítico. Dentro do movimento feminista, do movimento negro, do movimento indígena, existem diversas correntes, debates intensos, discordâncias. E isso é saudável. Reflete a complexidade da própria sociedade. Eles não são a voz única de uma comunidade, mas um conjunto de vozes que disputam narrativas e buscam soluções. E essa luta toda se manifesta de formas que a gente nem percebe. O material aponta uma que eu achei fascinante e muito prática. A nossa própria linguagem. A forma como a gente fala reflete e reforça essas estruturas de exclusão ou de inclusão. Sem dúvida, a linguagem não é neutra, ela constrói realidades. E o dia que a gente está analisando dá dicas muito diretas sobre isso, que mostram como a cidadania está literalmente na ponta da língua. A primeira que eles citam é sobre usar pessoa com deficiência em vez de os deficientes. Eu entendi a lógica. É sutil, mas muda tudo. É como se a linguagem pudesse colocar a pessoa antes do rótulo. E eu me pergunto,
Quantas vezes a gente não faz o contrário no dia a dia sem nem perceber? É um exercício de empatia. A deficiência é uma característica daquela pessoa, não a identidade inteira dela. Dizer pessoa com deficiência é reconhecer a humanidade em primeiro lugar. O segundo ponto que o guia traz é preferir povos indígenas a índios. Ah, essa é importante. E aqui tem uma camada histórica fundamental. O termo índio nasce de um erro geográfico dos colonizadores que achavam ter chegado às Índias. É um termo genérico que apaga a diversidade gigantesca de centenas de etnias diferentes que existem no Brasil. E indígena, por outro lado, significa originário daquele lugar. É muito mais preciso e respeitoso. Exatamente. É uma reivindicação do próprio movimento indígena. E um terceiro ponto levantado é sobre a gente ser mais específico e evitar generalizações que carregam preconceito. Tipo... O exemplo é trocar estampa étnica por estampa africana. A palavra étnico muitas vezes é usada como um código para tudo que não é branco, não é europeu, como se isso fosse o padrão e o resto fosse o exótico. Entendi. Nomear corretamente é valorizar a cultura. E na mesma linha, eles sugerem algo que já vem sendo bastante discutido, que é substituir palavras como denegrir. Sim, porque a raiz da palavra associa o que é negro a algo pejorativo, negativo. Trocar por difamar ou caluniar é uma mudança pequena. Mas que ajuda a combater o racismo estrutural que está impregnado na nossa língua. Exato. São ajustes que, somados, fazem uma diferença enorme na construção de uma sociedade mais inclusiva. Juntando tudo isso que a gente conversou, fica muito claro por que esse tema é tão central para uma prosa como o Enem. Não é sobre decorar o que é cidadania para responder uma questão de múltipla escolha. Não mesmo. É sobre usar o conceito de cidadania como uma lente de análise. O Enem te dá um problema social complexo na redação, pode ser a invisibilidade de quem não tem registro civil, como já aconteceu, ou a questão do trabalho de cuidado não remunerado que recai sobre as mulheres. Certo. E a prova espera que o estudante consiga usar essa lente, que ele enxergue as raízes históricas da exclusão daquele grupo, as formas de luta por direitos que existem e a responsabilidade do Estado e da sociedade. Então, entender de cidadania é, no fundo, ter um repertório para pensar em soluções para os problemas do país. Perfeito. A prova te pede uma proposta de intervenção. E essa proposta precisa ser cidadã. Ela pode envolver a ação do Estado com políticas públicas, mas também a mobilização da sociedade civil, a educação nas escolas, a mudança de comportamento individual. Compreender a dinâmica da cidadania te dá as ferramentas para construir uma argumentação sólida e propostas que façam sentido. É uma habilidade para a prova e, francamente, para a vida. Recapitulando nossa conversa, então. A gente partiu da ideia de que cidadania é muito mais do que um status legal. É um processo de luta constante, uma construção que nunca termina. Vimos que ela nasceu como um privilégio para poucos e que a história do Brasil é a história da luta de grupos marginalizados para serem incluídos nesse conceito. E vimos que essa luta acontece em várias frentes. Nos grandes movimentos que vão às ruas, nas pequenas associações de bairro e até na forma como a gente escolhe nossas palavras no dia a dia. É uma prática contínua. E a reflexão final que o material nos deixa é quase um alerta, né? É um alerta fundamental. Os direitos não são como um troféu que você ganha e guarda na estante para sempre. Eles são mais como uma planta que precisa ser regada e cuidada todos os dias. Em momentos de crise, de instabilidade, eles são os primeiros a serem ameaçados. Por isso, a cidadania exige vigilância e engajamento constantes. Não dá para baixar a guarda. Perfeito. E para encerrar, fica uma provocação para quem nos ouve. Os materiais que a gente analisou destacam diversas formas de ação coletiva, de protestos a conselhos escolares. Pensando no mundo digital em que a gente vive hoje, com suas bolhas, desinformação, mas também com seu poder de mobilização inédito, qual poderia ser a próxima fronteira para o exercício da cidadania? E que novos desafios e, principalmente, que novas responsabilidades isso cria para cada um de nós na era da informação?